Jornal DR1, sua cidade, seu jornal, compromisso com a verdade. Estamos aqui hoje no PEN Clube do Brasil, aqui na Praia do Flamengo, para uma entrega especial do prêmio Pena de Ouro ao grande e renomado e premiado escritor Evanildo Bechara, né? Então convido a todos os nossos seguidores que venham, nos acompanhem para esse evento maravilhoso literário. Venham conosco. Portanto, hoje, nesta grande homenagem ao grande vencedor Evanildo Bechara, eu tenho o prazer de convidar à mesa o presidente da Academia Brasileira de Letras, o professor Berval Pereira, o professor Ricardo Cavalieri, e a senhora Mérida Priori, que foi a ganhadora do Grande Prêmio Pintor do Brasil. Registro igualmente presenças de tantos amigos queridos, especialmente um dos vice-presidentes, o professor Carlos Leal. Portanto, entre eles o filho, o ilustre filho do nosso Evanildo Bechara, e gostaria de registrar de imediato mensagens que nos chegaram depois de comunicação e convite disparado a muitas autoridades do país. Chegaram ao PEN Clube da Presidência da República, da sua Casa Civil, do Presidente da República, Lula da Silva, do Governador do Estado, a sua Secretaria Particular, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, presente também Sérgio Ponta, da Academia Carioca de Letras, e ainda mensagem da Academia Brasileira, Luso Brasileiro de Letras. E ainda da cidade de Tiradentes, o nosso recém-eleito sócio Omar Arari. Igualmente, tive o prazer de receber telefonema hoje pela manhã da presidente internacional do PEN Clube, registrando de fato um momento muito interessante, porque original. Diz ela, ao saber pelo nosso convite de que o homenageado com o Grande Prêmio PEN Clube do Brasil era o maior tutor da língua portuguesa, o professor Evanildo Bechara, ela se referiu a essa originalidade. E pela primeira vez, o PEN Clube, espalhado pelos 5 continentes do mundo, premia e faz a citação textual de um defensor da língua do seu país, e que é exatamente o nosso português, e que é exatamente o nosso homenageado de agora. Eu tenho o grato prazer, caros amigos, de passar inicialmente a palavra a quem nos ajudou muito desde o primeiro momento, que aderiu de imediato com grande entusiasmo, que é o presidente da Academia Brasileira de Letras, Berval Pereira. Obrigado, Ricardo. Não poderia ser de outra maneira. Nós da Academia Brasileira de Letras somos também filiados ao PEN Clube e sabemos que o prêmio anual do PEN Clube é uma honra das maiores premiações. Então, ficamos muito felizes de ver o trabalho do Bechara reconhecido e aplaudido, e acho que o PEN Clube acertou
ao escolher. Bechara é um grande especialista na língua portuguesa, o maior que nós temos, e, além do mais, é uma pessoa admirável, é um ser humano admirável, a sua dedicação ao estudo, a sua dedicação à Academia Brasileira de Letras, são sempre motivo de alegria para nós na Academia. Então, eu estou aqui só para dar essas palavras e quero ouvir o Cavalieri, que é nosso mais recente, né, da Academia, e que é não digo sucessor, mas um companheiro de trabalho do Bechara há muito tempo, e nós vamos continuar com esse trabalho. Muito obrigado. Pereira, e passo de imediato a palavra àquele que foi apontado logo que questionado por mim como seu necessário, enfim, amigo pessoal, a me definir hoje nesta homenagem. O professor Bechara indicou diretamente o que vamos ouvir agora, e que é o nosso estimado Cavalieri. Jornal DR1, sua cidade, seu jornal, compromisso com a verdade, diretamente aqui do PEN Clube do Brasil. Aqui ao meu lado eu tenho o senhor presidente do PEN Clube do Brasil, o senhor Ricardo Cravo Albim, que hoje, em um dia especial, não é, está premiando com a pena de ouro ao mais que conhecido e exaltado no mundo literário, o senhor Evanildo Bechara. Presidente, qual é a sua emoção de estar trazendo à sua casa o senhor e premiando o senhor Evanildo Bechara? A maior possível. De fato, ver-se por mim mesmo, inclusive pelo suor que abunda na minha face, que nós estamos todos emocionadíssimos ao homenagear este homem extraordinário, este grande cultor da língua portuguesa. Nós, pobres discípulos, aqui e acolá, tentamos escrever dentro da língua que ele cultiva, que ele organiza, que disciplina e que faz um objeto de estudo para todos os alunos de escolas aos bancos universitários. Portanto, é uma grande homenagem enorme esta de 2023, o Grande Prêmio PEN Clube ao maior filólogo, ao maior gramático, ao maior cultor da língua que exercitamos, que falamos, que preservamos como a verdadeira qualificação da pátria, que é a língua portuguesa. Portanto, é uma grande emoção e todos os que estamos aqui a homenagear Bechara estamos, de fato, emocionados. E parabéns, não é, por essa iniciativa, porque a gente vê que, se for enumerar a grandeza de suas obras, a gente passaria dias e dias aqui na rua. Hoje eu tenho a honra de estar aqui como amigo e companheiro de tantas tarefas. Eu o conheci também fortuitamente, né, na Universidade Federal Fluminense, quando lá ingressei em 1992. Eu me recordo que quando eu fui me apresentar com o Instituto de Letras, fui à secretaria e aí o secretário me disse: olha, você tem direito a uma salinha de permanência para preparar suas aulas, fazer sua pesquisa. Aí eu disse: bom, ótimo. E qual é a minha sala? Ah, aqui nós temos duas salas. Uma que está totalmente vazia, fica só você. E outra aqui que tem já há dois colegas seus lá. Qual você prefere? Aí eu fiquei pensando: poxa, eu estou entrando, não conheço nada,
eu vou para que tem gente para poder aprender. E fui para a sala ocupada. 2 dias depois estou lá preparando alguma coisa e quem entra na sala e me diz assim, boa tarde, quem é você? E dali então iniciou-se uma amizade que completa nesse ano de 2024 os seus 32 anos. Talvez o único ato inconsequente que o nosso Bechara tenha cometido ao longo desse tempo todo de dileta amizade foi ter se empenhado tanto e com tamanho ardor para que eu fosse eleito para a Academia Brasileira de Letras, né? Mas eu acho que ele, afinal de contas, demonstrou aí a toda a amizade e o reconhecimento que nos une, e eu, com muito prazer, tento hoje responder afirmativamente ao voto de confiança que ele me deu, trabalhando com ele lá no seio da nossa academia. Portanto, essas são as palavras que eu gostaria de dizer a respeito desse grande brasileiro que é Evanildo Bechara. O PEN Clube está de parabéns por essa iniciativa. E, para finalizar, eu diria sobre o Bechara o que certa vez Capistrano de Abreu disse sobre o próprio Said Ali, que era muito amigo. Certa vez perguntaram a ele como ele via a figura de Said Ali entre os seus pares. E a resposta foi a que eu dou agora a respeito de Bechara. Bechara não é dos que se comparam, é dos que se separam. Muito obrigado. Tenho aqui ao meu lado o senhor Ricardo Cavalieri, que foi o que fez a abertura e o discurso de abertura da premiação do senhor Evanildo Bechara. Senhor Ricardo, o que representa para a sociedade brasileira em geral o senhor Evanildo Bechara? Bom, o Evanildo Bechara é, sem favor, o mais conceituado, mais prestigiado filólogo brasileiro, né? É autor de uma obra extensa, muito qualificada, e tem todos os títulos acadêmicos que poderia obter. É um orgulho de todos nós, né? Tem um trabalho reconhecido não só no Brasil, mas em muitos países europeus. Portanto, as homenagens que a ele se fazem são todas muito justas e muito bem recebidas. Hoje, na atual conjuntura, que nós vimos aí muitos jovens ainda perdidos, o senhor é otimista em relação à juventude brasileira? Olha, quando você lê os escritos atribuídos a Sócrates, num deles está a descrença com relação à juventude. Então isso significa que, na realidade, todas as gerações tendem a, não digo menosprezar, né, mas a subavaliar o poder da juventude, a capacidade da juventude de promover o progresso e dar seguimento ao trabalho das gerações anteriores. Eu continuo acreditando muito na capacidade intelectual dos jovens. Muito boa tarde. É muito fácil, realmente muito fácil, falar bem de uma pessoa quando esta pessoa se lembra dos seus primeiros passos, dos mestres que procurou para idealizar o seu caminho pela vida literária e pela vida profissional. Falar de Said Ali, falar de Evanildo Bechara, é falar de duas pessoas que, em não sendo parentes, em não sendo conhecidos a não ser em épocas mais afastadas, tiveram ideias e pensamentos que corriam paralelo. A nossa grande preocupação não era dizer o que sabemos. A nossa grande preocupação
era preparar os alunos para que eles soubessem do que estavam falando. A primeira condição de um bom professor é justamente ser um bom preparador de futuros professores. E nesta vida encontrei essas figuras. Encontrei, por exemplo, ainda vivo, Manuel Saidiali, que logo verificou que naquele jovem não se perderia tempo em ensinar o bom caminho. Uma das grandes qualidades que lhe trouxeram ao magistério foi o respeito aos meus alunos. Preparar um aluno significa prepará-lo para a vida, prepará-lo para futuros sucessores. E nisto eu tive em 2 mestres um exemplo extraordinário. O primeiro deles foi o Capistrano de Abreu. E o segundo e mais profundo foi Saidiali. Saidiali me ensinou a entrar no coração dos meus jovens. Me ensinou a mostrar aos jovens os caminhos mais seguros e muitas vezes mais difíceis, mas nem por isso menos compreensíveis. E hoje, quando volto ao passado em pensamento, a figura dos meus 2 grandes mestres, Saidiali e Epifânio Dias, eu vejo a possibilidade de transmitir às novas gerações este amor ao trabalho e ao desenvolvimento da língua portuguesa. Por isso, para mim, foi fácil, porque os grandes mestres souberam abrir os caminhos e os bons discípulos souberam segui-los com ardor, com vontade, com designação e até com certo cuidado para evitar os consequentes enganos que as suas gerações trouxeram aos alunos, hoje mestres mais adiantados. Assim, abrindo o coração, não somente para os colegas que começaram comigo, mas também os colegas que vieram depois. E hoje eu contemplo a nova geração de alunos, eu tenho certeza absoluta de que estamos preparando uma geração de mestres. Estamos preparando uma geração que olha para o seu aluno não como aquele que vai dizer e repetir as suas palavras, mas aquele que vai orientar, aquele que vai mostrar o melhor caminho, aquele que vai dizer siga assim e não assado, porque o assado é mais difícil e menos rendoso. Portanto, ao encerrar os meus trabalhos sobre o ensino, o estudo, o desenvolvimento e a herança da língua portuguesa, eu procuro mostrar aos meus alunos o amor que nos une e que nos aproxima para a realização desses desejos. E que Deus, na sua sabedoria imensa, seja o Espírito Superior que
que ilumine as novas gerações, que os professores de hoje sejam os excelentes professores do futuro e assim possam incentivar no seu aluno o amor à língua, o respeito ao conhecimento das pessoas, a capacidade de tolerar as desavenças que por acaso apareçam na sequência das ideias e dizer que, graças a Deus, pela sua bondade divina, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, depois de ter aberto a porta do futuro, poder também abrir, no final da sua carreira profissional, a porta da sua consequente história de professor. Por isso, quero agradecer não somente aos velhos professores que já se foram, aos atuais professores que aí estão e aos futuros professores que formaremos, que nós tenhamos na nossa disciplina, no nosso convívio, na nossa amizade, a formação dos melhores professores de língua portuguesa. Muito obrigado. Eu tenho a grande honra e satisfação de ter aqui ao lado essa pessoa carismática, reconhecida não só no Brasil, mas fora do país pelos seus trabalhos, não é? Pela grandeza de suas obras, o senhor Evanildo Bechara, que hoje acaba de receber merecidamente o prêmio literário Pena de Ouro, oferecido pelo PEN Clube do Brasil. Senhor Evanildo, tantos prêmios e esse que ele vem representar para a vida do senhor? Olha, é mais uma satisfação saber que ao lado de tanto trabalho junto aos meus alunos, eu tenho ainda a possibilidade de estar diante das homenagens prestadas como esta aqui, a que estou assistindo. De modo que é um prazer imenso estar com vocês. Senhor Evanildo, o senhor acredita que na nossa atual panorama da juventude, acredita que ainda tenhamos alguns futuros Evanildo Bechara na sociedade brasileira? Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Sempre haverá alguém capaz de amar e estimar os seus alunos a ponto de fazê-los alunos discípulos no ensino e desenvolvimento da língua materna. Muito Bechara, eu estou aqui para lhe passar esse prêmio, que é uma honraria enorme. Eu lembro como a escultura da nossa querida Dirce Cavalcante, ela que idealizou o prêmio do nosso PEN Club, e seria breve, apenas diria que eu acho que o senhor, nos seus 96 anos, merece prêmios todos os dias, doutor Bechara. O senhor é ímpar, o senhor é o único, nosso querido de todos. Parabéns. Mais uma grande satisfação e uma honra para o Jornal DR1 de estar aqui ao lado com a senhora Mary Del Priore, premiada no Brasil e fora do país, em suas obras que narram o Brasil com amor, não é? Uma grande historiadora, respeitada e reconhecida no mundo literário. Senhora Mary Del Priore, hoje a senhora cumpriu uma missão de entregar a Pena de Ouro à pessoa ilustre do senhor Evanildo Bechara. O coração da senhora. Eu quero dizer que hoje é um dia fundamental para vários brasileiros que não estão aqui presentes, porque o professor Evanildo Bechara é um exemplo para todos nós. Aos 96 anos, ele estava ali rememorando o início da formação dele como historiadora, e é sobre isso
escrito, eu vejo a importância da língua portuguesa e muito mais do que isso, da história das palavras. Nós, historiadores, valorizamos a história das palavras, portanto, o trabalho de figuras como Evanildo Bechara, que é um indivíduo fora, né, da curva, da caixinha, por ser, além de um imenso intelectual, um homem de uma generosidade ímpar e um homem que exercita hoje uma qualidade pouco exercitada nesse país. Ele escuta as pessoas. Salve Evanildo Bechara, foi uma honra estar aqui e é uma honra ser amiga dele e conhecê-lo. Hoje a gente vê falar muito do desinteresse da juventude. A senhora acredita que teremos novos futuros, né? Mary Del Priore, que teremos Evanildo Bechara? Dr. Bechara falou uma coisa linda com a qual eu me identifico. O amor do professor aos alunos é de fundamental importância. Eu acho que, enquanto professores, todos nós, em sala de aula, na sala de aula mais humilde, aonde for, é importante passar esse amor da disciplina, esse amor da matéria. É isso que vai mudar esse país. Sem educação, o Brasil vai continuar na rabeira. Nós temos que correr para frente através da educação. Muito obrigado pela sua participação. Uma grande satisfação e o Jornal DR1 fica sempre à disposição da senhora para qualquer consideração sobre o mundo literário. Eu tenho aqui ao lado, além do seu Evanildo Bechara, tem aqui as representantes e presidentes do fã-clube do senhor Evanildo Bechara, Cristiane Cardoso e a Fernanda Lessa. Fala um pouco. As Becharetes. As Becharetes. O que são as Becharetes? Becharete é toda aquela pessoa que ama profundamente o professor Bechara, na qualidade de intelectual e de ser humano mesmo. Porque quando nós convivemos com o professor, nós aprendemos muito mais sobre ser humano do que qualquer outra coisa. Eu fico emocionada, assim, porque eu sou muito privilegiada, sou muito grata a Deus por ter o professor na minha vida. Né, professor? Fernanda, fala um pouco. Professor Bechara foi meu professor no Liceu Literário Português, não é mesmo, professor? Lá eu tive lições que levarei para toda a vida, que levo para os meus trabalhos, como professora da educação básica de prefeituras do Rio, de Duque de Caxias. E falar do professor Bechara é falar de um gênio, é falar de um filólogo e de um ser humano excepcional, apaixonante, singular, e que nós, enquanto becharetes, amamos incondicionalmente. O professor Bechara mora em nossos corações e de lá nunca sairá, porque o senhor é fabuloso, fantástico. Então fazer este fã-clube é uma homenagem singela a um grande homem, a um imortal da academia e a um ser humano especial que nós tivemos o privilégio divino de ter o convívio. Então nós somos gratas ao senhor. Muito gratas. Eu podia me dar uma palavrinha, né? Que ele já falou. Cristiane e Fernanda, muito obrigado pela participação aqui no Jornal DR1. Um ambiente de muita descontração, na presença de pessoas ilustres, como o presidente da Academia Brasileira de Letras, o senhor Nerval Pereira, da senhora e escritora Mary Del Priore. Terminamos aqui mais um trabalho de excelência do Jornal DR1, sua cidade, seu jornal, compromisso com a verdade.